Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a professora Sulamiton Barbosa e hoje nós teremos a nossa aula ao vivo de matemática básica. Muitas vezes nós olhamos e analisamos só pelo nome de matemática, muitas vezes nós já nos amedrontamos. Mas só que se nós formos estudarmos, aprofundarmos um pouquinho mais, nós iremos ver que é uma disciplina simples de se compreender, tá bom? Essa daqui é a apresentação, ao qual mostra a graduação e a especialização que a professora que vos fala com vocês nessa aula está possuindo até o momento, tá bom? Nós vamos dar continuidade na nossa aulinha. Nós temos aqui os nossos objetivos, objetivo geral e específico da nossa matemática básica, da nossa aula, tá? Eu estarei só reforçando para vocês que o objetivo geral, ele pega e nos ensina a centralizarmos, a nós desenvolvermos a nossa compreensão na nossa matemática, onde que nós vamos estar vendo na parte sólida, que é a parte teórica, e que nós estaremos vendo também a nossa parte prática, porque nós sabemos que a teoria e a prática, elas andam juntas. Então, nós estaremos vendo um pouquinho sobre a teórica e nós estaremos vendo um pouquinho também sobre a prática, porque nós temos que praticar a nossa matemática, os cálculos que são pedidos em determinados conteúdos da nossa matemática no geral, para nós estarmos pegando e conhecendo um pouquinho mais, porque quanto mais praticamos, mais nós aprendemos. Nós precisamos da teoria para ela só nos dar um suporte para nós estarmos pegando e fazendo essa prática, esse desenvolvimento, esse raciocínio lógico ser mais rápido no nosso conteúdo, tá bom? Aqui nós temos que a nossa matemática básica, ela refere-se aos conjuntos fundamentais, né, dos conceitos matemáticos que são essenciais para a compreensão da nossa aplicação da matemática no nosso cotidiano. Então, são situações que podem acontecer de diversas formas no nosso dia a dia, porque nós vemos que o nosso dia a dia nós temos muitos assuntos relacionados à matemática. E nós iremos aprender um pouquinho hoje com a nossa matemática básica. E onde ela serve também como base para desenvolver as habilidades mais avançadas. Então, nós precisamos da nossa matemática básica para nós estarmos avançando, para estarmos aprendendo o mais complexo do que essa ciência pode nos trazer. Porque a matemática, ela é uma ciência, porque ela foi estudada desde a pré-história, nós vemos relatos, nós vemos histórias que nós estamos vendo que tudo começou através da nossa pré-história. Então, através dali, com a ciência, com a descoberta, que foram surgindo a matemática. Então, nós vemos que todos os conteúdos, todas as disciplinas, elas possuem ligação uma com a outra. Nenhuma anda sozinha.
Tá? Então vamos dar continuidade na nossa aula. Nós vemos aqui alguns detalhes detalhadamente da nossa matemática. Por que detalhadamente? Porque esses conteúdos é o que abrange, é o que começa ali o ponto focal para nós estarmos compreendendo. Para nós estarmos vendo o que nós estudamos na nossa aritmética. Na aritmética, nós iremos ver a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão. Então, a parte do conteúdo de aritmética nós vamos estar vendo mais lá no ensino fundamental, lá nos iniciais, com as crianças, onde as crianças aprendem a somar, onde as crianças aprendem a estar multiplicando, conhecendo os números. Então, nós podemos dizer que a aritmética é o ABC da nossa matemática, porque ela é o ponto focal, onde tudo se inicia. Nós temos também a álgebra básica. Essa álgebra nós iremos ver onde que começa a complicar um pouquinho mais na questão de estarmos estudando. Por quê? Porque ela vai entrar as letras no meio dos números, onde que só de nós olharmos, analisarmos, nós já começamos a amedrontar, ficar com medo de não conseguir chegar ao resultado final. Só que quando nós temos o conteúdo de álgebra, ela vai nos ensinar, porque ela vai estar dando um suporte para nós estarmos pegando e dando o início de como chegar ao resultado. Porque a matemática, ela não só nos dá como chegar, ela vai explicar detalhadamente os passos que todos nós devemos seguir para nós estarmos pegando e chegando a esse resultado final. Nós temos também a nossa geometria básica. Nós conhecemos como que nós já estamos estudando, nós vemos que possui vários tipos de geometria. Possui a geometria euclidiana, a geometria analítica, e nós vemos que depende do conteúdo, possui ligação com álgebra. Então, a geometria básica é o ponto inicial de nós estarmos estudando, de nós estarmos vendo os nossos planos, as formas que é nos dadas, né? Nós vemos que nós estudamos também os ângulos, daí através desses ângulos onde a geometria ela vai nos ensinar a descobrir também as áreas, os perímetros de determinados objetos. Então a geometria ela vai nos ensinar a calcular. E nós sabemos que a geometria ela está em todos os lugares, porque nós vemos que para nós fazermos um desenho, arquitetar algo, nós precisamos de ter a geometria. Se nós queremos construir uma casa, nós precisamos conhecer os cálculos geométricos para nós estarmos calculando os centímetros, as áreas, tudo exatamente certinho para não ter nenhum erro na hora da construção. Nós vemos também as portas de nossas casas, janelas. Então nós vemos que são formas geométricas. Então, isso são exemplos para nós vermos que a geometria ela está ligada ao todo, tá? Então, a geometria ela é ligada ao todo, então nós vemos que é o ponto inicial. Nós temos também os números e as operações. Os números, nós vemos que possui os conjuntos numéricos e onde que possui os números inteiros, irracionais, racionais, onde que nós iremos pegar e estar calculando eles, né? Então, a forma de calcular eles são as operações básicas que a matemática vai estar nos dando. Então, os números e as operações em determinado conteúdo da matemática, elas irão andar juntas, porque nós precisamos saber como que nós iremos fazer essas operações para chegar a esses resultados finais. Então, as operações, quais são elas? As operações são a adição, a subtração, a adição e a divisão. Então, a gente vai ver essa multiplicação também ao qual entra. Então, nós estaremos vendo que depende do que a matemática vai nos fornecer, o que a matemática vai nos pedir, ou conforme o enunciado da determinada questão que nós iremos ver, nós iremos fazer as operações, nós iremos calcular. Então, nós vemos que números irracionais nós calculamos também. Então, a matemática ela vai nos ensinar a começarmos a pegar números que para nós, na matemática básica, no início nós vemos que é difícil, só que nós temos que aprender
o teórico, o inicial dele, para nós chegarmos na matemática avançada, que vai já nos dar o resultado final de todas essas operações. Nós temos também as medidas. O que são as medidas? As medidas nós iremos pegar e estar calculando a quilometragem, nós estaremos calculando o volume de um determinado líquido dentro de um recipiente, nós estaremos medindo centímetros de determinado objeto que nós queremos medir, ou em metros. Então, as medidas, ela vai nos ensinar a medir. Como que eu vou chegar, um exemplo de uma localidade sul para a localidade norte. Então, a matemática, na parte das medidas, vai estar nos ensinando a estar calculando essa medida, esses quilômetros, em quantos centímetros que podem ser, quantos quilômetros, quantos metros. Então, isso vai estar ligado, porque um vai ajudando o outro. Nós temos também a nossa probabilidade e a estatística básica. A probabilidade são o que pode acontecer. Então, nós vemos que nós já começamos a imaginar através de dados nos fornecidos. Se nós olharmos e podemos ver, olha, conforme esse dado, nós podemos ver que há uma probabilidade disso dar certo. Só que depende também do determinado conteúdo ou do assunto que nós estamos vendo, nós podemos ver que essa probabilidade pode dar errado. Então, a probabilidade, ela vai nos dar um ponto para nós imaginarmos, nós analisarmos se vai dar certo ou se vai dar errado. A estatística em si é os dados fornecidos para nós estarmos analisando esses dados. Então, a estatística é feito um cálculo, um estudo. Na estatística entra muito pesquisas, né? Então, nós temos o exemplo das eleições, que nós vemos que os telejornais acabam colocando dados estatísticos. Então, através daquilo lá, daqueles dados estatísticos, foi uma pesquisa feita com uma determinada quantidade de pessoas. Então, pode-se dizer a amostra, foi feita uma amostra de pesquisa e ela é calculada como a população inteira. Então, a estatística, ela trabalha mais com pesquisas, assuntos verídicos, com aquela determinada quantidade de população, e ele faz uma estatística, um cálculo para se colocar na parte de um todo. Por que que a estatística faz isso? Porque imaginamos nós pegarmos e fazer uma pesquisa com a população toda de um determinado país. Quanto tempo queria demorar? E quantos gastos queriam ter? Porque precisam pessoas para estar trabalhando nessas partes. Então, a estatística, ela já dá uma enxugada a mais, pega uma quantidade de pessoas em determinadas localidades específicos e faz essa estatística, o resultado como se fosse a população toda, porque gera menos gastos e possui mais rapidez na hora de dar esse resultado, tá bom? Nós vemos aqui que as operações básicas da matemática, nós possuímos alguns cálculos que nós vemos dessas operações. E nós, na maioria das vezes, usamos algumas expressões. Nós estamos vendo aqui que depende muito da determinada operação. Nós vemos que possui o parêntese, os colchetes e as chaves, onde que estão cada um com seu símbolo na frente. Então, como que é feito? Quando nós vamos estar fazendo o cálculo de alguma operação, nós iremos ver qual que está dentro primeiro. Por quê? Porque nas operações nós precisamos calcular primeiramente os números que estão dentro dos parênteses, tá? Então, no caso, nós vamos começar a calcular os números dentro dos parênteses, depois nós iremos ver os números que estão dentro dos colchetes e depois, por último, nós iremos calcular os números que estão dentro das chaves, tá bom? Nós temos aqui um exemplo de uma questão que foi feita em uma determinada localidade, a qual nós estamos vendo aqui nessa questão, tá? E está aqui, resolva a expressão numérica abaixo. Então, o que nós podemos ver nessa expressão numérica? Nós podemos ver que possui o parêntese, o colchete e a chave.
Então, o parêntese, nós vemos que ele está no meio. Então, se ele está no meio, nós iremos repetir todos esses números e calcular aqui no meio, entre o que está dentro do parêntese. Depois que nós calculamos, nós iremos juntar esse valor junto com os valores dentro do colchete. Depois de fazer a soma dentro do colchete, nós iremos ver e juntar esses números dentro dos números que estão dentro da chave. Depois que calcular, chega ao resultado, nós iremos fazer a soma com o número 67 que está aqui fora. Tá? Então, nós vemos aqui que essa questão está nos pedindo para falar qual a alternativa correta de qual alternativa que está o número correto do resultado dessa expressão. Mais uma dica e um lembrete, que quando nós vamos estar calculando as expressões numéricas, nós vemos aqui que dentro do parênteses possui a adição. Só tem ela aqui dentro, nós iremos calcular normalmente. Só que nós já analisando aqui dentro dos colchetes, nós vemos que possui uma divisão. Então, o que nós iremos fazer? Como que possui, nós vemos duas adições, nós iremos primeiro calcular as adições, as divisões, e depois nós iremos calcular a adição. Então, isso aqui nós vemos a divisão. Nós iremos calcular ela primeiro. Nós temos aqui como que chega até o resultado final. E como que foi falado da dica, o que nós fizemos? Nós aqui pegamos e repetimos até os 70. Nós fizemos a soma dentro do parêntese. Depois nós fechou até ali no final da chave. Nós iremos voltar para outra linha, porque fazendo assim fica mais organizado. E a matemática, ela nos dá suporte para nós organizarmos muito bem os cálculos para chegar ao resultado final. E quando nós voltarmos a olhar o resultado, nós entendermos como que nós chegamos nesse resultado. Nós pegamos aqui, e o que nós fizemos aqui? Como que possui a nossa divisão? Nós primeiro calculamos a nossa divisão, baixamos o sinal de mais, que é a nossa adição, e voltamos na nossa divisão. Colocamos o resultado aqui e terminamos até chegar no último item da nossa chave. Nós voltamos aqui de novo. Quando nós voltamos, o que possui os números dentro dos colchetes? É uma adição. Nós fizemos a soma da adição, colocamos aqui dentro da chave e continuamos até finalizar. Nós voltamos na outra linha, nós podemos ver que nós estamos repetindo o número 67. Por quê? Porque ele está fora dessas operações, ele está fora do parêntese, fora dos colchetes e fora da chave. Então, nós repetimos eles. Depois que nós colocamos todos esses números aqui dentro da chave, nós vamos fazer. Como que nós iremos fazer aqui? Nesse caso, nós temos uma multiplicação. Então, nós vamos fazer a multiplicação e repetirmos o outro número que será da nossa adição. Voltando, nós estaremos calculando dentro da nossa chave, onde que nós pegamos e fizemos a soma, pegamos o número, fizemos daí agora o nosso resultado final, onde que nós pegamos o resultado que deu dentro da chave e somamos com o 67 que estava fora. O 67 ele só ficou esperando estar fazendo o cálculo inteiro dentro dessas operações, dessas expressões aqui numérica, onde que foi calculado todas as operações, tanto adição, multiplicação, divisão, e fez a soma para chegar ao resultado final. Então, as operações matemáticas, ela é calculada, pode-se dizer assim. Possui algumas operações matemáticas mais simples e outras um pouquinho até mais complexas, depende muito da quantidade de números que possui dentro dela para estar calculando e depende muito também de qual operação que vai ser feito para estar fazendo esse cálculo. Então, nós vemos que a nossa alternativa correta é a nossa alternativa A. Nós temos a nossa segunda questão. Essa nossa segunda questão está nos pedindo o resultado da expressão que nos está nos mostrando.
qual que é essa expressão? Nós vemos que 3 multiplicamos, abre o parêntese, 4 mais 2, fecha parênteses, menos 5. Então, como que nós sabemos a nossa regrinha, o que nós iremos fazer? Nós iremos primeiro fazer o cálculo, a soma que está dentro do parêntese para nós chegarmos ao nosso resultado. Onde que nós vemos que nós fizemos os parênteses, depois o resultado que der, nós vamos analisar que está aqui a multiplicação. Então, ela vai ser calculada primeiro, que deu o resultado, e depois nós iremos subtrair por 5, que nos dá o resultado final da nossa alternativa A. Tá? Espero que vocês estejam entendendo essas operações. Se nós formos analisar, prestar muita atenção, fazermos o cálculo, praticarmos muito bem, nós vamos ver que é fácil. No começo é um pouco complexo, que nós imaginamos que é muito difícil, mas se nós pegarmos e seguirmos essa regrinha, nós estaremos vendo que nós conseguiremos chegar ao resultado final e ao resultado correto. Nós temos aqui na nossa questão 3, para nós estarmos calculando o valor da incógnita. O que nós iremos fazer? Nós vemos aqui, ó, que nós possuímos um triângulo. E nós vemos que possui a quantidade que é cada lado. Só que nós vemos que esse lado aqui possui um x e nós temos que descobrir qual que é esse valor que está ali. O que nós iremos fazer? Esse cálculo nós iremos estarmos fazendo o cálculo de teorema de Pitágoras, ao qual nós iremos usar a hipotenusa e os catetos. Então, nós vemos que a hipotenusa é onde que está o x que nós precisamos descobrir o valor que está ali. E o restante que nós vemos ali do lado, elas são os catetos. Porque a hipotenusa sempre vai estar ao lado contrário do nosso ângulo. No caso, nós vemos aqui o nosso ângulo reto. O nosso ângulo reto ele está aqui, então a nossa hipotenusa vai estar do outro lado. Então, qual que é a regrinha básica de nós estarmos fazendo esse cálculo? A regrinha básica é que vai ser o valor multiplicado por ele mesmo 2 vezes, ou seja, vai estar no expoente 2. Então, quando nós temos o 2 aqui, nós vemos que ele é o expoente. E quando ele está por fora do parêntese, nós vemos o quê? Que ele está multiplicando esse valor por ele mesmo 2 vezes. No caso, nós vemos que aqui, multiplicando o x ao quadrado 2 vezes, que nós vemos quando o x está sozinho, é o número 1 que está ali com ele. E nós fazemos x vezes x, vai ser x ao quadrado, que quer dizer que é 2 quantidades daquele mesmo x. Fazendo o cálculo aqui de 17,3 vezes 17,3, nós vemos que está dando o resultado. Nós iremos colocar também e vermos o resultado de 9,6. O que nós iremos fazer? 9,6 vezes 9,6, ou seja, esse número vezes ele mesmo que nos dá o resultado. Dando o resultado, nós iremos fazer a nossa soma, porque esses dois números estão separados da nossa incógnita, que é a letra. Então, os dois números juntos, nós iremos estar fazendo o cálculo. Chegou ao cálculo, nós vemos que chegou aqui, repetiu também o x ao quadrado. O que nós vamos fazer para tirar esse ao quadrado dali? Nós iremos colocar a nossa raiz. Então, colocando a nossa raiz quadrada no número que está nos fornecido, nós iremos tirar o 2 que está aqui desse expoente que está no x. Onde que nós iremos cortar, tá? Daí vocês sempre dão uma cortadinha para você pensar e ter ideia de que você cortou, porque senão você irá se perguntar como que você fez isso. E nós iremos fazer a nossa raiz quadrada de 391,45, que deu o valor de 19,78. Tá bom? Então, nós vemos que a alternativa correta é a alternativa B. E essas foram algumas questões sobre as nossas expressões matemáticas, que são algumas expressões um pouquinho mais complexas, né? Onde que também nós temos
cálculos de função que entra, função de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, então depende, esses cálculos são mais puxados em outra disciplina mais complexa, é mais separado para estar explicando para vocês melhor, tá? E agora nós iremos entrar em uma curiosidade que possui da nossa matemática. Vocês sabiam que possui um número mágico na nossa matemática? Esse número existe, mas possui uma regra para nós encontrarmos esse número. E nós iremos fazer essa regrinha. A regra para nós estarmos encontrando o número mágico, nós precisamos pegar um número que contenha 3 algarismos diferentes. Pode ser, exemplo, que nós iremos pegar, nós iremos escolher um número de 100 até 999, porque eles são números que possuem 3 algarismos. Só que a regrinha básica é nós escolhermos um número que contenha 3 algarismos diferentes. Tá? A segunda parte dessa regra, nós temos que pegar e fazer a conta desse número que nós escolhemos. Enquanto isso, vocês vão aí pensando em um número, já vão pegando papel, vão pegando caneta ou lápis, o que vocês preferirem, já vão fazendo aí para vocês verem como que é, acompanhando a regrinha para vocês estarem fazendo e vendo se vai chegar ao resultado correto, se vocês estarão fazendo o cálculo correto. Tá bom? Voltando aqui na nossa segunda regra, o que nós temos que fazer? Nós temos que escrever esse número que nós escolhemos, tá? Esse número que você escolheu, você pode anotar ele aí, que você irá subtrair o número que você escolheu, esse número de trás para frente. Exemplo, você escolheu o número 345, você irá subtrair pelo número de trás para frente, que é 543. O resultado que der, você irá fazer quase a mesma coisa na última regra dessa regrinha para nós descobrirmos esse número mágico. O terceiro passo, qual que é? Nós temos que pegar o resultado que deu. O resultado que dá, nós iremos pegar e somar com esse mesmo número de trás para frente. Tá bom? Nós temos aqui o exemplo. Nós temos aqui que nós pegamos um número que possui 3 algarismos diferentes, que foi o 683. Nós pegamos e subtraímos ele de trás para frente, que ficou 386. O resultado que deu foi 297. Aqui foi o segundo passo. Nós estaremos entrando agora no terceiro passo. O terceiro passo, o que nós iremos fazer? Iremos fazer a soma desse número. Nós iremos pegar o 297, somar com ele de trás para frente, que é 792. Nós vemos que o resultado dá 1089. Então, nós chegamos a esse resultado. A regrinha é essa. Qual que é esse número mágico? Esse número mágico é o 1089. Porque qualquer número que nós pegarmos, nós iremos chegar a esse resultado fazendo a regrinha. Só que muitas vezes, se você pegar um exemplo, você pega e escolhe o número 386, o que você vai fazer? A hora que você for fazer a subtração, você vai ver que o resultado vai dar em negativo. Só que nesse caso aqui, nós tiramos o sinal, não precisamos ter esse sinal negativo, ao qual ele não é abordado, não é obrigatório aqui dentro, então nós vamos tirar ele, que vai dar o resultado. O resultado que der, nós iremos fazer a soma desse número de trás para frente, que vai chegar ao mesmo resultado, que é 1089. Esses simples passos que nós vimos que foi 3 passos para nós estarmos encontrando esse resultado, uma vez foi um professor que ele fez dentro da sala de aula com a turma ao qual eu estava estudando no ensino médio. Ele pegou e fez isso, foi como se fosse uma mágica, todo mundo ficou impressionado,
porque todo mundo fez o cálculo e chegou ao mesmo resultado. Então, a sala de 30 alunos chegaram ao mesmo resultado, que foi esse número mágico. Então, essas são algumas curiosidades que nós podemos trazer para nós não esquecermos. Esses pequenos resultados, esses pequenos curiosidades simples que muitas vezes nós olhamos e não damos nada, é o que nos ensina a ver que a matemática ela é diferenciada. Ela traz algo diferente, uma curiosidade ou um estudo ao qual nós podemos aprofundarmos, estudar diferente, ao qual nós nos entusiasmamos cada dia mais para nós estarmos aprendendo. Então, a matemática, ela não é parada em um ponto só. Muitas vezes nós falamos a matemática é exata, aquele resultado pronto, acabou. Só que, através daquele resultado, nós podemos descobrir mais coisas em cima. Então, quanto mais estudarmos, mais curiosidade nós termos, nós iremos conseguir abrir mais o leque para nós estarmos aprendendo algo novo, diferente ou até inovar algo da nossa matemática, na nossa sala de aula, no nosso dia a dia, do nosso cotidiano com os nossos próximos e os nossos familiares. E nós também temos aqui a tabuada do 9. Possui algumas formas da gente descobrir a tabuada do 9 rápido. Porque nós vemos que a tabuada do 9, a maioria das vezes nós temos dificuldades de descobrir o resultado exato. Muitas vezes nós não gravamos na nossa mente porque nós já olhamos o 9. Ah, é mais complicado, é mais complexo. Como que eu vou conseguir estar fazendo isso? Então, nós temos uma tabuada do 9, o resultado de nós conseguirmos chegar até ele de uma forma diferente. Como que nós podemos fazer? Nós vemos que a tabuada, ela é uma missão de nós aprendermos mais do que nós imaginamos. Porque quando nós aprendemos a tabuada, nós aprendemos quando criança e nós vemos que nós temos que levar o resultado, tudo isso que nós aprendemos para o resto de nossas vidas. Então, nós vemos o que nós iremos fazer aqui. Nós iremos pegar e ver as combinações dos números, nós iremos colocar lá a tabuada do 9, 9 vezes 1, 9 vezes 2, nós iremos fazer isso normalmente até chegar a 9 vezes 10. Você coloca um embaixo do outro, faz uma coluna nas linhas, pode ser do seu caderno, ou se não for caderno, pode estar fazendo uma folha de sulfite, você que irá escolher como que você estará fazendo aí. Tá bom? O que vocês irão fazer? Depois que vocês colocaram tudo, vocês irão pegar. Nós vemos que a tabuada do 9, nós vemos que vai do 0 ao 10. Por que do 0? Porque nós sabemos que se nós formos fazer 9 vezes 0, nós sabemos que é 0. Então, vamos começar do 9 vezes 1, tá bom? Então, para ser mais rápido esse processo, o que vocês irão fazer? Na frente dos iguais que você colocou na tabuada, você irá começar com o número 1 e você vai colocando um embaixo do outro nas linhas. Então, exemplo, que jeito que você irá fazer? O 9 vezes 1, você vai colocar o número ali que é o 0. Vamos colocar ali o 0. Aí nós vamos lá, 9 vezes o 2, coloco o 1. Você vai colocando ele de cima para baixo, do 0 até lá na última linha que vai dar 9 vezes o 10, que é a última lá que depois, a última linha que depois do igual você irá colocar o 9. Ali do 9, do lado do 9, você vai começar do 0 de novo e vai até no primeiro tabuada lá, a primeira linha que foi 9 vezes o 1, que será dessa forma. Então, o que vocês irão fazer? Colocar, como foi feito para vocês estarem fazendo, a tabuada do 9. E o que nós iremos fazer? Pegar de cima para baixo e depois de baixo para cima. Começar do 0 e finalizar até o 9. Depois, nós iremos de baixo para cima, colocar de novo 0 até o 9. Então, nós vemos que nessa simples brincadeira, nós já colocamos o resultado da tabuada. Então, nessa simples brincadeira ou de uma forma diferente de se raciocinar, nós já colocamos o resultado correto da nossa tabuada. Não possui só essa forma.
Outra forma de nós pegarmos e descobrir o resultado rápido da nossa tabuada do 9, nós iremos usar as nossas mãos. Nossas mãos possuem, cada mão possui 5 dedos cada um. Então, as nossas duas mãos nós vemos que possuem 10 dedos. O que nós iremos fazer? Nós iremos um exemplo. Eu quero pegar a tabuada do 3 vezes o 9. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha mão, no meu terceiro dedo, eu vou abaixar. Nós vemos que eu abaixando o meu terceiro dedo, que com esse dedo abaixado, nós vamos ver que do dedo para o nosso lado esquerdo, ele vai ser dezenas. E do nosso lado direito, ele vai ser unidades. Então, se nós formos contar, nós vemos aqui 2. Então, aqui nós temos 2 dezenas. E o restante, nós vemos que dá 7. Você pode estar fazendo aí na sua casa que vocês vão ter certeza junto comigo. Nós vemos aqui que possui 7. Então, o resultado é 27. Onde que nós vemos aqui a tabuada do 3 vezes o 9, 27. Então, se você não tiver um papel ou uma caneta que você pode estar fazendo nessa brincadeira de colocar rapidinho, de estar escrevendo, você pode pegar as tuas mãos. Pegando as tuas mãos é mais fácil, é mais simples de você pegar e estar calculando. Aí vamos lá colocar, eu quero 9 vezes 6. Eu vou pegar o sexto dedo aqui e vou abaixar. E eu vou ver que eu vou ter 54. Então, a forma de usar as mãos, essa forma é mais antiga. Porque os antigos que sempre ensinam nós estarmos fazendo isso. Os antigos, eles pegam, e a maioria das vezes, quando eles aprendiam matemática, eles pegavam e via formas diferentes, eles eram curiosos de aprender algumas formas diferentes de pegar e estar fazendo o cálculo rápido. Para vocês terem ideia, essas brincadeiras com os dedos, porque nós podemos falar que é uma brincadeira com os nossos dedos, nossas mãos. Essas brincadeiras com as mãos foi até mesmo parentes que ensinou. Então, esses parentes mais antigos que acabou ensinando para a geração que foi vindo. E quando nós gostamos de algo, nós guardamos. Então, muitas vezes nós vemos que as nossas crianças elas não sabem usar a matemática de uma forma diferente. Porque ela já vai pegar e olhar e vai falar, eu não vou conseguir. Ela começa a se desanimar por causa que ela vê números, ela vê operações. Só que nós, como gerações um pouco avançadas de conhecimento um pouquinho mais do que as nossas crianças, do que as futuras gerações que estão vindo, o que nós podemos fazer? Inovar, ensinar coisas novas, para estar pegando e ensinando essa criança a conhecer mais a matemática, a gostar mais, a se entusiasmar ali com os colegas, ensinando seus próprios colegas. Porque quando eles vão ter provas, nós vemos que um conversa com o outro, o que um não sabe, o outro ensina. E para nós ensinarmos a nossa criança a ter diálogo com o nosso colega, o próximo, a desenvolver o raciocínio, nós temos que começar dentro da nossa casa. Porque nós começando dentro da nossa casa, nós vemos que o nosso colega, o nosso próximo irá aprender. E quando nós vemos que uma criança ela é ensinada dentro de casa, tem apoio nos estudos, principalmente da matemática, que a maioria das pessoas possuem dificuldades, quando essas crianças elas são amparadas, abraçadas, e nós vemos que elas estão aprendendo, dentro de casa ela já chega e enturma com os colegas e é mais fácil de um professor lidar com esse aluno. Porque um professor em si, sozinho, ele não consegue pegar e dominar um conteúdo e colocar na mente de uma criança de várias formas, de várias crianças ao mesmo tempo. Porque nós sabemos que a matemática é várias formas, nós temos que estar inovando cada vez mais para nós estarmos chamando a atenção dessas crianças, desses alunos. Então nós, como futuros professores, e a maioria pode ser pais, mães, começam o ensino dentro de casa com as nossas crianças, com o nosso futuro, para ser mais fácil de lidar com elas na sala, no dia a dia, em contato com o professor, porque é uma criança que desde o começo começa a desenvolver
raciocínio lógico, rápido da matemática, ela consegue desenvolver muitas coisas além, porque ela consegue pensar mais rápido, então ter aquele raciocínio mais rápido e incentivar e ensinar o seu colega a ter um raciocínio rápido e ser igual ele, tá bom? Nós temos aqui algumas referências que foram feitas para essa aula, tá bom? Vocês quiserem pode estar pesquisando, voltando, estar vendo essas aulas, que sempre vai ficar disponível para vocês. Sempre estejam inovando dentro da sala de aula como futuro professor. Já vai pensando o que você pode mudar na vida da futura geração, do teu próximo, do teu futuro aluno. Porque nós temos que começar a pensar isso de agora, enquanto nós estamos estudando. Tá bom? Agradeço a participação de vocês. Muito obrigado por vocês terem abrido a porta da casa de vocês para a nossa aula de hoje. Tá bom? Espero vocês na nossa próxima aula e até logo!